Vamos começar de fato às 19h03. Bom, vou me apresentar aqui para os que ainda não me conhecem. Eu sou a professora Marcela, sou professora do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Atualmente eu estou como coordenadora do curso também. E esse é nosso sexto encontro, né, do Zoo Online. Excepcionalmente, essa semana ele está ocorrendo também na quinta-feira, já que na semana passada, né, por um probleminha, a gente não conseguiu realizar na terça-feira. Mas normalmente os encontros são todas as terças às 19 horas. Esse encontro ele é uma realização da coordenação do curso de zootecnia junto com o centro acadêmico do curso de zootecnia também. E é um evento, né, um encontro, melhor dizendo, né, que resolvemos fazer para tentar nos aproximarmos mais, né, e nos atualizarmos também nesse momento que a gente está nesse distanciamento social. Então, tem sido bem produtivo, né, a participação de todos. E aí hoje a gente conta aí com a presença do Pedro, do professor Pedro, né, que é um ex-aluno da universidade também, como o professor Leonardo. Agradeço, viu, Pedro, pelo aceite, por estar falando aqui com a gente um pouquinho, né, sobre essa área da suinocultura. Muito obrigada mesmo. E hoje, como moderador desse nosso encontro, né, nós temos o professor Leonardo, também que gentilmente aceitou aí participar conosco desse dia. Obrigada, viu, Léo, pelo aceite. E eu vou passar então a palavra para o Léo, né, para vocês se organizarem aí. O Léo vai fazer uma pequena apresentação do Pedro. E vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu não sei como que o Pedro combinou com o Léo, né? Se as perguntas serão no final ou no meio, mas fiquem à vontade aí para absorver todo o conhecimento do Pedro aí, né? Para vocês se aprofundarem um pouco mais sobre o assunto, tá? E no finalzinho eu retorno aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Pedro, por enquanto. Obrigada, Léo. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo aí, né? Mais uma live aí, né? Esses dias eu estava participando todas as semanas ali com a empresa Júnior, né? De uma outra forma, e nessa semana a Marcela me fez esse convite para participar das online, né? Então, o Pedro eu conheço, ele tem pouco tempo, né, Pedro? Pouquinho. Nós fizemos a graduação junto aqui em Diamantina, né, na zootecnia. Nós fizemos o mestrado junto também. E quando eu fui fazer o doutorado em Lavras na zootecnia, o Pedro foi para Lavras também, só que ele foi para engenharia agrícola, né? Então, nós ainda tivemos um período ainda, enquanto eu era professor da Unifenas, ele também foi para lá no finalzinho da minha passagem pela universidade lá. Então, assim, trabalho junto com o Pedro há muitos anos, e quando a Marcela me fez a proposta desse tema, eu logo pensei nele por ser justamente a área que ele sempre atuou, sempre gostou, né? Então, eu queria que todo mundo aproveitasse bastante aí o conhecimento que o Pedro tem para passar para a gente, né, nessa área. Ele tem estudado bastante essas novas resoluções, né, toda essa parte aí do bem-estar animal. E vamos juntar as perguntas para o final. Eu acho que fica melhor, né, Pedro? Para não interromper. Ô, Léo, você que decide aí. Se achar a melhor dinâmica, tá ótimo. Pela outra forma, eu acho que fica melhor. Senão, às vezes a gente interrompe, aí você ainda vai falar pelo tema que foi que eu pergunto. Então, vamos deixar as perguntas para o final. Vocês vão fazendo aí pelo bate-papo aí, que no final eu faço essas perguntas para ele, tá bom? Espero que todos aproveitem. Bem-vindo de volta aí, Pedro, a participação aqui na nossa universidade de novo. Tá joia. Deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês verem que eu existo, antes de qualquer coisa. O pessoal pode achar que é um bot, né? Fala, não, isso é um bot que está falando. Acho que pode... Deixa eu ver aqui, ok, consegui. Ok. Isso. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, professora Marcela. Um prazer estar falando aqui com você, um prazer te conhecer à distância, mas ainda assim.
O Léo já fez uma apresentação bacana aí. O Léo é um irmão de vida aí, de longa data, né? A gente se conhece desde os 18 anos de idade, ou seja, há 5 anos atrás a gente se conheceu. E eu passei por essa universidade, né, onde vocês estão aí agora. São as melhores lembranças da minha vida. Então, quando o Léo fez o convite, né, mesmo que remotamente, a UFVJM é minha casa, né, é um lugar que eu jamais vou deixar de prestar qualquer auxílio que esteja ao meu alcance. Então, depois dessa apresentação do Léo, eu queria só agradecer realmente a todos vocês e dizer o quanto me deixa feliz estar falando para essa universidade que é tão especial e que forma profissionais com uma qualidade muito alta e há muito tempo, né? Quem se formou aí, todos nós que nos formamos aí, zootecnistas, a gente tem muito orgulho de bater no peito e dizer que nós saímos da UFVJM Campus Diamantino, tá? Então, aproveitem esse momento da vida de vocês, que é muito especial, e aproveitem o nível da universidade que vocês estão, que também é muito legal. E olha que a gente já rodou bastante aí, Brasilzão afora, né, Léo? Mas, pessoal, primeira coisa, né, meu nome é Pedro, eu sou zootecnista aí formado por Diamantina, fiz o mestrado aí também, né, o mestrado em zootecnia, na linha de pesquisa de produção e nutrição de monogástrico. E no doutorado eu fui para a Universidade Federal de Lavras, onde eu fiz o doutorado em engenharia agrícola, na linha de construções rurais e ambiência, né? Apesar do caminho aí ter sido um pouquinho diferente, né, ter caído na engenharia agrícola, desde a minha graduação eu já comecei a me envolver com a parte de bem-estar animal, né? Meu primeiro contato com bem-estar animal, aí na universidade ainda, em Diamantina, foi com a área de bioclimato, né? E a partir daí eu dei sequência no mestrado, já trabalhando mais com bem-estar e menos com bioclimato, e no doutorado eu finalizei uma formação que a gente pode dizer que ela é diversificada, né? Porque eu fui ter uma noção da visão do engenheiro agrícola acerca também dos sistemas produtivos e a visão que esses profissionais não zootecnistas também têm do bem-estar animal. Então, isso foi bem interessante, porque acabou agregando visões diferentes, né, da mesma questão. E, por fim, eu vim a Alfenas e trabalho aqui hoje na Unifenas, em 2 programas de pós-graduação, um programa pela medicina veterinária, que é um programa chamado Reprodução, Sanidade e Bem-Estar Animal. Eu sou responsável pela linha de bem-estar animal, e o programa de ciência animal, vinculado ao departamento da agronomia, mas é um programa da zootecnia, onde eu também trabalho com orientação de mestrado e doutorado e pesquisas na área de bem-estar. Pois bem, pessoal, vamos ao que interessa e vamos à nossa conversa. O Léo, quando ele me passou o tema, né, definido aí por vocês, ele me passou a respeito de bem-estar na suinocultura, uma visão de produção, uma visão de máxima produção, ou algo nesse sentido. Eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho o tema, porque ele é muito amplo, na verdade, né? A gente falar de bem-estar, pessoal, a gente não consegue desvincular, na verdade, o bem-estar da produção, né? Se a gente almeja bons índices zootécnicos, a gente precisa estar aliado às práticas de bem-estar, né? Além do que, hoje, o bem-estar por si só, ele começou a se desvincular um pouco como ferramenta de incremento de produtividade. Quando eu comecei a estudar, o bem-estar ele era uma ferramenta para melhorar a produtividade, independente da cadeia que a gente estivesse falando. Hoje em dia, o bem-estar ele tomou uma proporção tão grande dentro da produção
que ele não é meramente mais uma ferramenta de melhora de índices zootécnicos. Ele tornou-se algo que é pretendido pelo mercado consumidor. Ele tornou-se um fator importante do marketing da cadeia ou dos produtores que trabalham com bem-estar, né? Então, além de fornecer subsídio para a gente ter um sistema produtivo com bons índices zootécnicos, o bem-estar animal hoje ele é uma ferramenta de diferenciação dos produtores, né? O que a gente tem visto difere de cadeia para cadeia em termos de bem-estar animal, né? Hoje vocês já devem, aí durante o curso vocês devem ter contato, né? A avicultura, por exemplo, hoje largou na frente, né, na parte do bem-estar, e hoje tem o bem-estar como uma ferramenta estruturada para promover o marketing dos seus produtos. Então, você tem produtores de diferentes níveis que atuam na cadeia com também diferentes níveis de bem-estar animal. Na suíno, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje, e vocês vão ver que também está indo pelo mesmo caminho da avicultura, né? Isso falando de monogástrico, né? Falando de ruminante também, da mesma forma, nós temos já a movimentação do mercado muito intensa, né? Principalmente aí quando a gente fala de gado de corte, uma movimentação dos frigoríficos com capacitação de produtores, né, acerca do bem-estar animal. A gente trabalha aqui em parceria com a Marfrig, né, por exemplo, e a gente vê o interesse dessas grandes empresas em capacitar o seu produtor para que o produto que chega à mesa do consumidor, ele tenha esse apelo do bem-estar animal, né? E isso tudo é uma visão de mercado, isso é o interesse do mercado que as pessoas estão pedindo, né? Mas nós vamos conversar aqui, eu não quero formar a opinião de vocês, eu quero colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, para que vocês debatam isso aí dentro da universidade, tá? Antes de falar, pessoal, eu acho que é fundamental a gente fazer alguns conceitos. O bem-estar animal ele é uma ciência, né, estabelecida, uma ciência estabelecida que tem passado por transformações constantes, mas que tem chegado num ponto muito legal. Tá? Quando eu comecei a estudar o bem-estar, o pessoal falava, o Léo deve lembrar dessa época aí, ainda mais dentro da zootecnia, o bem-estar ele era conversa de bicho-grilo. Era isso que a galera falava. Falava, não, isso é conversa de bicho-grilo. Por quê? Porque o bem-estar era uma ciência com uma base de filosofia, né? O bem-estar ele começou a ser debatido com bases de psicologia, de filosofia, e isso era algo muito abstrato, né? A zootecnia, nós estamos acostumados com coisas muito objetivas, com exatas, e aí quando a gente falava de bem-estar, a gente falava de conceitos filosóficos que envolviam o que é o bem-estar animal. E às vezes eu vou falar hoje em dia a respeito de bem-estar em alguns lugares e eu percebo que as pessoas têm essa mesma ideia até hoje. E o que eu quero mostrar para vocês antes da gente fazer uma visão geral do panorama da suinocultura é que isso mudou, galera. Foi-se o tempo que a gente ficava procurando conceitos maravilhosos. Ainda existem trabalhos conceituais sobre o bem-estar, mas hoje ele é muito mais bem definido. E eu quero mostrar para vocês o que ele se tornou hoje em dia para ele servir de ferramenta de melhora da produtividade ou minimamente para que ele seja um aliado do produtor na hora da gente colocar o produto obtido na mesa do consumidor. Tá? Então, para a gente entender o bem-estar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sempre é o conceito de homeostase, né? A homeostase de um organismo. Aqui tem dois conceitos simples a respeito de homeostase, né? Que dizem que a homeostase de um indivíduo ele é um processo de regulação pelo qual o organismo desse indivíduo
consegue uma constância, né? E aqui nós temos um conceito logo abaixo do professor Paranhos da Costa, referência aí na área de bem-estar, principalmente trabalhando com bovinocultura, e ele diz o seguinte: a homeostase está relacionada aos processos pelos quais o organismo mantém o equilíbrio interno. Então, quando a gente faz uma associação desses dois conceitos, a gente consegue entender que a homeostase é um processo de regulação para a manutenção de um equilíbrio. E equilíbrio de quê? De tudo, né? A homeostase é um controle sistêmico, é formada por controles sistêmicos, né? Então, nós temos controles homeostáticos para glicemia, controles homeostáticos para a temperatura interna, para a calcemia, para o tônus muscular, para qualquer variável no organismo que flutue dentro de uma faixa aceitável, existe um controle homeostático que garante a manutenção disso, né? Caso nós não tenhamos um controle homeostático efetivo, esse parâmetro ele vai sair de uma faixa de aceitabilidade e isso vai provocar um prejuízo muito grande ao organismo, né? Ok, sabendo sobre a homeostase, nós temos que entender então agora o que é o estresse, né? Por quê? Bem-estar animal é uma ciência que gira em torno do conceito de estresse, tá? É isso que a gente tem que ter em mente sempre. O estresse, novamente, eu trouxe dois conceitos aqui para vocês, ó. O primeiro conceito do Dr. Brum, que é referência na nossa área aqui de bem-estar, e ele diz o seguinte: o estresse pode ser definido como um estímulo ambiental, né, sobre um indivíduo, e esse estímulo sobrecarrega seus sistemas de controle, ou reduz a adaptação desses sistemas de controle. Ou seja, o estresse pode ser definido como um estímulo que pressiona a homeostase. Eu falei com vocês que a homeostase é formada por controles homeostáticos, onde as variáveis se mantêm dentro de uma faixa de variação ótima. Quando nós temos o animal submetido a algum estresse, a alguma fonte estressora, o que acontece? Acontece uma pressão para que essa variável saia dessa faixa ótima. Então, trazendo o exemplo aqui para a prática, a gente pode perceber que o estresse térmico, por exemplo, quando a gente fala de suinocultura, é um estresse extremamente importante, né? Se eu tenho um ambiente inadequado para aquela espécie, né, levando em consideração as particularidades da espécie, no caso da suinocultura, toda a fisiologia do suíno, né, com uma sudorese incipiente, com pouquíssimas glândulas sudoríparas afuncionais, onde esse animal tem uma massa corporal muito grande para uma superfície muito pequena, e eu tenho um ambiente que ainda fornece calor para esse indivíduo, ele tem dificuldade de ter esse controle homeostático da temperatura. Então, é importante a gente entender a homeostase, para a gente entender o que é o estresse, e aí a gente fazer a aplicação disso tudo dentro do bem-estar animal para a espécie que a gente está trabalhando, né? O segundo conceito aqui, ele é interessante, é do pesquisador Célia, é um dos pioneiros aí do estudo do estresse. Ele diz que o estresse é uma resposta não específica do corpo a qualquer demanda, resultando em condições favoráveis ou não. O que esse conceito quer dizer? Ele é complemento aqui do conceito do Brum. Ele diz que quando um animal está estressado, seja esse estresse causado por temperatura, seja esse estresse causado pela interação homem-animal feita de maneira errada, seja esse estresse causado por algum problema nutricional, a resposta que o organismo oferece a esse estresse é a mesma, tá? É uma resposta não específica. Eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito da fisiologia do estresse, até tem aqui alguns slides, eu vou passar rapidamente porque não é o intuito da palestra, mas quando a gente fala de fatores estressores, nós estamos falando de doença, barulho excessivo, luminosidade excessiva, dor, calor, medo, todos esses fatores que influenciam o animal. Quando esse fator chega até o animal, ele pressiona o controle homeostático. Como resposta disso, o indivíduo produz o estresse, tá?
Então, o estresse é uma resposta fisiológica, neuroendócrina e não específica. Ou seja, um estresse por doença, um estresse por luminosidade excessiva, um estresse por calor, ele tem o mesmo potencial para causar a mesma resposta neuroendócrina no indivíduo, tá? Que resposta é essa, pessoal? Nós temos duas respostas básicas. Uma resposta primária, né, que acontece quando o estresse logo ocorre, que é o que a gente chama de estresse agudo, né? Essa resposta, ela culmina com o aumento da produção de catecolaminas, né? Adrenalina e noradrenalina, que vão atuar na fisiologia desse indivíduo, promovendo taquicardia, promovendo dilatação das pupilas, promovendo taquipneia. É o que a gente chama de fase de luta ou fuga, né? Então, você tem um fator estressor, ele é agudo, ele aconteceu, o animal entra em situação de luta ou fuga, comandado basicamente aí pelas catecolaminas e ativação do sistema nervoso simpático. E nós temos um segundo estresse, ou uma segunda fase de estresse, que é chamada de estresse crônico. E é esse aqui que a gente tem que se preocupar bastante quando a gente fala de bem-estar animal, né? Porque as respostas são extremamente danosas, pensando em produção. Nessa fase, a fonte estressora, ela aconteceu e ela não parou, ela continua. Como uma fonte estressora crônica, nós temos vários exemplos aí, mas vamos voltar aqui no exemplo do estresse térmico. O animal está aí no norte de Minas, no período de verão, uma instalação mal projetada, uma matriz suína está aguentando aí temperaturas na ordem de 28 a 32 graus dentro de uma unidade de produção, por exemplo. Isso é uma fonte estressora que não se cessa, ela é contínua, uma fonte crônica. E o animal entra, então, numa segunda fase de estresse que culmina no aumento dos níveis basais do hormônio extremamente importante para a fisiologia, mas, por outro lado, também com impactos significativos, que é o cortisol. Então, esse animal tem aumentos consideráveis do cortisol, e esses aumentos do cortisol aqui, eles detonam qualquer índice produtivo que a gente esteja tentando trabalhar para melhorar, né? O cortisol, ele tem uma ação onde ele vai prejudicar desde a reprodução até a síntese proteica, deposição muscular e vários outros controles do indivíduo, tá? Então, é isso aqui que a gente não quer quando a gente fala de bem-estar animal. A gente quer evitar esse aumento substancial e significativo de cortisol. A ciência do bem-estar, então, ela começou a girar em torno disso, né? O que nós podemos fazer para que os nossos animais estejam controlados em relação a fontes estressoras crônicas que prejudiquem esse bem-estar e que concluam num aumento significativo de cortisol, tá? Então, essa é a importância da gente entender essa fisiologia. Pois bem, como eu falei com vocês, as fontes estressoras, elas são diversas, elas podem vir de vários campos possíveis, e por isso que a ciência do bem-estar tornou-se uma ciência muito complexa, né? Como eu falei com vocês, nós paramos de ficar debatendo sobre o que é bem-estar, o que não é bem-estar. Nós começamos a trazer essa ciência para o campo. E quando a gente trouxe ela para o campo, nós vimos que o que existe de fonte de variação dentro de uma unidade de produção de suínos é imensurável, né? Isso aí evidencia mais ainda o papel do zootecnista no acompanhamento de um sistema produtivo, porque ele é capaz de verificar e fazer um diagnóstico correto desses fatores que estão atrapalhando a sua produção. Nós vamos falar sobre algum deles, não tem como a gente falar sobre tudo, eu vou falar o que o mercado tem conversado mais especificamente, tá? Então, nós temos lá o nosso suíno, né? Ele está dentro de um ambiente físico, tá certo? Então, ele está dentro de um ambiente físico,
Esse suíno, ele tem também características comportamentais. Então, além do ambiente físico dele, ele tem um ambiente comportamental, né? Ele tem as ações ou os padrões comportamentais que ele executa diariamente e são inerentes da espécie, né? Ele tem ainda um outro ambiente que a gente chama de ambiente mental. O que é esse ambiente mental? É o ambiente formado por todas as emoções desse indivíduo, né? A gente tem que ter sempre em mente que os animais que a gente trabalha, e o suíno a gente pode fazer um destaque aqui, são seres sencientes, ou seja, eles têm capacidade de sentir. Sentir o quê? Medo, frustração, sentir emoções positivas também. Então, quando a gente fala do bem-estar animal, a gente tem que pensar em todas as variáveis do ambiente físico, em todas as variáveis comportamentais do indivíduo, em todas as variáveis do ambiente mental. Olha para vocês verem, coloque esse exemplo aí na prática e tentem imaginar a quantidade de coisas que tem potencial para atrapalhar o bem-estar animal de um indivíduo dentro do sistema produtivo, né? É uma quantidade de elementos muito grande, né? Quando eu falo do mental aqui, eu estou falando que esse indivíduo ele tem influência, por exemplo, do lote que eu formei, né? Então, eu fui lá formar um lote de matrizes suínas para reprodução, eu vou trabalhar com um sistema de alojamento de matrizes em baia coletiva, eu formei esses lotes sem o devido cuidado, com matrizes de tamanho diferente, com ordem de parto muito diversa. O que eu vou ter? Eu vou ter animais hierarquicamente muito inferiores, esses animais vão sofrer agressão sob o ponto de vista comportamental dos outros indivíduos, e o bem-estar mental desse indivíduo aqui, ó, vai para o beleléu. Então, tudo que eu faço, ele vai impactar em um desses 3 elementos aqui e que vai interferir no bem-estar. O bem-estar é essa bolinha do meio aqui, ó. Ela compartilha do meio físico, do meio mental e do meio comportamental do indivíduo. Tá certo? Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vejo uma galera dizendo para mim assim, nossa, professor, você tem que ver a granja do Geraldinho. E por quê? O que tem de especial? Nossa, Geraldinho tem bem-estar na granja dele. Pessoal, bem-estar não é uma característica dicotômica, ele não é sim ou não. Bem-estar é uma característica de escala. Então, a gente tem propriedades ou unidades de produção que têm um bom nível de bem-estar comparativamente com outras que têm um baixo nível de bem-estar. Então, tenham em mente que quando a gente faz uma melhoria no sistema de produção, eu não estou deixando aquela propriedade com bem-estar. Isso não existe. Eu estou melhorando o nível de bem-estar do meu plantel, tá? Então, é uma característica de escala. Isso aqui é importante que no final da conversa eu vou mostrar para vocês como então que a gente mede essas escalas, né? Ué, professor, se é sim ou não, como é que eu vou medir? Como é que eu sei que é um bom nível de bem-estar? O que é um baixo nível de bem-estar? Isso aqui foi discutido exaustivamente na literatura durante os últimos 10 anos. Ainda é discutido, mas nós já chegamos em coisas interessantes. Eu consigo quantificar isso aqui, moçada. Eu consigo dar nota para isso aqui, ó. E é isso aqui que o mercado começou a me pedir agora, notas. E nós vamos ver como que essas notas são dadas. Isso aqui eu não vou ficar falando com vocês, porque, pelo amor de Deus, eu acho que não tem nada mais batido, né, na área do que falar das 5 liberdades. 5 liberdades foi o primeiro conceito de bem-estar animal estabelecido pelo professor John Webster lá atrás, onde ele disse que os animais têm que ser livres de fome e sede, dor e ferimento, desconforto, livres para expressar seus comportamentos naturais, livres de medo e estresse, e isso tudo culminaria em bem-estar animal. Esse foi o primeiro conceito, tá? Nós já saímos disso há anos-luz, nós já estamos em coisa muito mais moderna. Só que eu coloco esse slide aqui só para perguntar
para vocês fazerem um exercício de consciência. Isso aqui está relacionado com o meu primeiro slide de capa, que eu coloco para vocês. Bem-estar animal é uma medida de produção? Por quê? As pessoas dizem, os indivíduos têm que ser dotados de bem-estar. O mercado consumidor diz, vocês têm que produzir pautado no bem-estar animal. O indivíduo tem que ser feliz, completamente feliz. E aí o John Webster lá atrás falou que o indivíduo feliz é um indivíduo livre de fome e sede, de dor e ferimento, de desconforto térmico ou físico. Tem que ser um indivíduo que expressa os seus comportamentos naturais e que não tenha medo e estresse. E aí eu pergunto a vocês, alguém já viu um suíno dessa forma, na sua plenitude? Acho pouco provável. Acho pouco provável. Vamos fazer um outro pensamento. Vocês já viram, quando a gente conversa com o pessoal, e aí a gente pede um exemplo, né? Falar, me diz aí um exemplo de um indivíduo que está na melhor situação de bem-estar possível, de um animal que está na melhor situação de bem-estar possível. As pessoas são unânimes em dizer, aquele indivíduo que está em vida livre. Ok, vamos pegar então um javali em vida livre. Vocês acham que um javali em vida livre, vivendo lá com o bando dele, ele está o tempo inteiro livre de fome e sede, livre de dor, completamente confortável, expressando seus comportamentos sem dificuldade nenhuma, e ele não tem medo e estresse nenhum? Eu desconheço. Eu desconheço um animal que atenda em plenitude essas 5 liberdades. Para que elas foram criadas, então, já que isso não é atendido? Isso aqui, pessoal, é como se fosse uma escala, como eu falei lá atrás para vocês. O ponto máximo dessa escala é isso aqui, ó. Agora, essa escala é inatingível, tá? Então, quando a gente falar de bem-estar, nós temos que promover a melhor condição possível para os animais, mas eu não consigo garantir que todas as liberdades vão estar supridas plenamente, porque isso é utópico. Não existe isso, tá? Talvez vocês escutem falar a respeito disso de uma maneira diferente, porque existem pessoas que pensam bem-estar diferente. Mas, para uma linha de pensamento, que é a que eu sigo, isso é utópico. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos aproximar disso aqui. Quanto mais eu me aproximar disso aqui, melhor são as condições de bem-estar desse animal. Ok? Pois bem, mas como eu falei com vocês, essas 5 liberdades já foi para o buraco há muito tempo. Não foi para o buraco, mas serviu de base para a gente criar novos conceitos e mais modernos. Esse aqui talvez seja o conceito que tem mais sido empregado hoje em dia, e ele é a base do que eu vou mostrar para vocês de como medir bem-estar animal, tá? Esse é o famoso conceito dos 5 domínios. Então, as 5 liberdades estão ultrapassadas. Hoje a gente fala de 5 domínios. O que são os 5 domínios? O animal, ele está dentro de um ambiente físico e ele está cercado por alguns domínios. Então, ele tem o domínio da nutrição, né? Esse animal tem que ter alimentação em quantidade e qualidade suficiente. O domínio ambiental, o ambiente que eu forneço a esse animal tem que ter a qualidade suficiente e quantidade também, né? Então, estou falando de uma área suficiente, de uma taxa de lotação dentro do recomendado, né? Preferencialmente, se a gente for analisar sob a ótica do bem-estar, que esse animal tem acesso a piquetes externos, etc. Eu tenho o terceiro domínio, que é o domínio da saúde, tá? Então, esse animal ele tem que estar livre de doenças ou ferimentos, ou minimamente tendo um atendimento suficiente aí em termos de acompanhamento veterinário. Tem o domínio comportamental, esse indivíduo ele tem que poder executar os seus comportamentos. E esses 4 domínios, a junção deles é o que faz o domínio mental. Ou seja,
Se esse indivíduo está com a nutrição ruim, a saúde ruim, o comportamento ruim, mentalmente ele está ruim. Se esse indivíduo está com um ambiente bom pra caramba, mas o comportamento, ele não tem condição de expressar os comportamentos naturais dele, o domínio mental também é ruim. Então, esse novo conceito, ele separou o mental e ele colocou o mental como uma confluência dos domínios físicos. É esse conceito aqui que a gente tem trabalhado no campo hoje em dia, tá? Esse domínio mental, ele é dividido em 5 critérios. Esse aqui é um conceito de 2011, de 2 pesquisadores, do Green e Mellor, e esses pesquisadores, eles fizeram o seguinte, falaram, olha, quando eu fizer a confluência dos meus domínios físicos, eu vou ter um domínio mental. E esse domínio mental, ele pode ser dividido nessas 5 esferas aqui, ó. O indivíduo pode ter um domínio mental onde ele considera a good life, ele pode ter uma boa vida, ou seja, o equilíbrio de todas as experiências positivas e negativas dele são fortemente positivas. Então, o equilíbrio desses 4 domínios aqui, ó, é fortemente positivo. O indivíduo tem uma boa vida. E essa escala ela vai reduzindo à medida que as experiências negativas vão aumentando, até que ele tenha o mais baixo nível do seu domínio mental, que é o que a gente chama de uma vida que não vale a pena ser vivida. Essas categorias, o nome delas é bem engraçado, né? Mas é assim que está definido na literatura. Então, uma vida que não vale a pena ser vivida é quando o indivíduo tem tanta experiência negativa nesses campos aqui, ó, que o domínio mental dele foi para o beleléu há muito tempo, né? E aqui eu já faço uma ponderação para vocês. Tem gente que ainda acha que bem-estar animal não é essencial dentro da produção. Vocês acham que um indivíduo que está escalonado aqui dentro em uma vida que não vale a pena ser vivida, a gente pode esperar alguma coisa de produtividade? Possivelmente não, né? Então, a relação do equilíbrio mental desse indivíduo, que é um produto de todos os domínios do meio físico, está diretamente relacionada à nossa capacidade de produção. Beleza. Até aí, vocês devem estar pensando, professor, o senhor está filosofando, coisa que o senhor disse que não iria fazer. Pois bem, eu só estava dando uma introdução para vocês para mostrar o que nós temos hoje em dia. Nós paramos de ficar com essas filosofias aí, desses conceitos. Eu só estou tentando atualizar a vocês o que está sendo trabalhado. Esses conceitos, eles foram finalmente utilizados na construção de ferramentas que nós, zootecnistas, gostamos para quantificar o bem-estar animal. Finalmente, vamos parar de falar de conceito e vamos quantificar. É isso que a pesquisa propôs e é isso que o mercado pedia. Ah, vocês ficam debatendo o que é bem-estar, mas e aí? Está em bem-estar? Não está? Não está? Quanto não está? Então, começamos a desenvolver as ferramentas de avaliação de bem-estar e eu trouxe para vocês aqui a principal ferramenta utilizada na suinocultura moderna hoje em dia, principalmente na Europa, alguns lugares nos Estados Unidos também. Nós temos uma aplicação dessas ferramentas de maneira incisiva e aqui no Brasil nós temos também algumas propriedades que eu vou mostrar para vocês como que isso está acontecendo. Essa ferramenta é chamada de Welfare Quality, ou seja, a qualidade do bem-estar, tá? E essa ferramenta é um protocolo de avaliação, pessoal. Esse protocolo, eu vou lá na propriedade e ele me diz o que é que eu preciso medir na propriedade. Então, o que eu preciso olhar? Ele vai me falar. Esse protocolo é um documento, tá? Eu vou até depois disponibilizar aí para o professor Leonardo, para poder enviar para vocês, professor, para poder enviar para vocês acompanharem. Eu trouxe aqui o Welfare Quality da suinocultura, mas ele tem de bovinocultura, ele tem de caprinocultura, tem protocolos para todas as espécies que a gente trabalha
de interesse zootécnico. Então, ele nos diz o que é que nós precisamos olhar na propriedade. E, além disso, ele nos dá nota para a gente atribuir para um sistema produtivo. Então, hoje eu consigo ir numa granja, aí em Diamantina, aplicar um protocolo, obter uma nota, vir aqui para o sul de Minas, aplicar em outra granja aqui, obter uma nota e comparar essas duas propriedades, coisa que a gente não conseguia fazer há pouco tempo atrás. Hoje a gente faz isso, né? Como que funciona? O protocolo ele é dividido em 4 princípios de bem-estar animal, tá, pessoal? É o princípio chamado de boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e comportamento apropriado. E olha só, os princípios que estão aqui são os mesmos dos domínios físicos. Então, criou-se um protocolo para dar nota aos domínios físicos, para que a gente tenha uma estimativa em nota do domínio mental. É essa a função do protocolo. Transformou essa teoria toda que eu falei aqui em número. Nós gostamos de número, a gente precisa quantificar as coisas. Faz parte. Se a gente não quantifica, a gente não melhora. Eu, pelo menos, sou dessa opinião. Para cada princípio, nós vamos ter os critérios de bem-estar estabelecidos. Então, no princípio da boa alimentação, o protocolo nos ensina em como nós vamos avaliar a fome prolongada, como nós vamos avaliar a sede prolongada. Em alojamento, ele define para a gente avaliar o conforto dos animais nas áreas de repouso, o conforto térmico e facilidade de movimentação. E assim por diante. Cada princípio desse tem critérios que eu vou avaliar na propriedade, em uma visita na propriedade, tá? Olha só. Aqui eu trouxe um exemplo que está dentro do Welfare Quality, que é um case aqui, só para mostrar para vocês, da avaliação que ele recomenda para a gente fazer no critério sede prolongada. Como que se avalia sede prolongada? É difícil avaliar sede prolongada. Eu vou ter que ficar olhando o bicho para ver quanto tempo ele bebe água, qual a frequência de ingestão de água. Sim, isso é possível, mas é muito trabalhoso. Eu vou ter que colocar um medidor de volume nos bebedouros. Seria interessante, mas se eu fizer isso, quantas propriedades não vão poder fazer esse tipo de avaliação? Então, ele criou algumas avaliações indiretas que a literatura nos mostra que influenciam muito. Dentro da suinocultura, os trabalhos são recorrentes em dizer: o suíno precisa de uma quantidade de bebedouro adequada para a quantidade de animais que estão dentro da baia. E outra, suíno não bebe água ou prejudica drasticamente a ingestão de água em bebedouros sujos. Então, o que nós temos aqui para avaliação da sede prolongada? Ele vai falar com você lá no protocolo, ó. Você vai chegar na propriedade e ele vai falar com você: o número de bebedouros é suficiente? Aí você vai olhar se é suficiente, sim ou não. Ué, professor, mas como é que eu sei se é suficiente? O protocolo nos dá essa informação. Quantos bebedouros por quantas cabeças eu tenho que ter um bebedouro? E isso é feito para cada fase. Então, tem a informação lá para você fazer a avaliação dos animais das matrizes em maternidade, dos leitões em creche, dos leitões em crescimento, dos leitões em terminação. Tem todas essas informações separadamente. Você vai fazer a aplicação para cada fase. Então, tem lá, o número de bebedouros é suficiente? Sim ou não? Sim, beleza. Estão limpos? Aqui, obviamente, que é um critério subjetivo, mas a gente consegue identificar facilmente o que é sujo do que é limpo, né? Sim. Há pelo menos 2 bebedouros disponíveis? Sim. Ok. Essa propriedade recebe uma nota 100 no quesito sede prolongada, ou seja, tá ótimo nesse quesito, ok? Eu vou fazer essa aplicação, pessoal, para todos os critérios: sede prolongada, área de repouso, conforto térmico. Então, para cada um desses critérios, o protocolo nos traz uma avaliação dessa aqui, ó. Ok?
Por que eu estou falando isso aqui? Deve ter muita gente se perguntando aí, falar, professor, o senhor ia falar de produtividade, porque essas ferramentas aqui, elas são talvez a mais nova possibilidade de trabalho para o zootecnista, tá? Hoje nós temos empresas, pessoal, que estão certificando bem-estar animal. Como assim? Empresas que oferecem para propriedades selos de certificação que aquela produção tem bem-estar animal ou tem alto nível de bem-estar animal. E como que uma certificadora dessa trabalha? Justamente com essa ferramenta de avaliação de bem-estar. E quem é que está indo para as propriedades fazer consultoria disso aqui? Médicos veterinários e zootecnistas. Então, isso aqui é um novo nicho de mercado para a gente, tá? Bem-estar animal. Então, vou fazer essa aplicação aqui para todos os critérios, ok? E depois, o que a gente faz? Para cada critério, eu vou ter uma nota. Então, eu vou colocar aqui nota 100 para esse critério, nota 80 para esse, nota 60, nota 50, etc, etc. E no final desse protocolo de avaliação, ele tem uma equação, onde ele diz, coloque aqui a nota de fome, coloque aqui a nota de sede, coloque aqui a nota de conforto. E assim você vai fazer. Quando você gera essa equação, você resolve essa equação, ele te dá uma nota única, uma nota final, que é a nota dessa propriedade. Ok? Ou seja, não tem mais desculpa para não fazer bem-estar animal ou não trabalhar com bem-estar animal porque você não sabe o que é. Hoje nós conseguimos mensurar de maneira direta o bem-estar estabelecido por notas. Então você consegue trabalhar com essas notas e você consegue aplicar esses protocolos. Nós temos desenvolvido alguns trabalhos aqui, estamos desenvolvendo alguns trabalhos aqui, onde nós estamos aplicando os protocolos e fazendo análises de modelagem estatística para comparar as notas recebidas através dos protocolos e os índices zootécnicos. Eu já adianto a vocês que a maioria das variáveis que a gente avalia, como o peso à desmama, peso ao final de creche, peso ao final de crescimento e dias gastos até a terminação, nós estamos tendo aí correlações acima de 70% com as notas obtidas. Ou seja, propriedades com alto nível de bem-estar têm bons índices zootécnicos. O que a gente está tentando fazer agora é verificar quais desses critérios aqui dentro impactam mais em quais índices zootécnicos. Por quê? Se eu for lá e aplicar um protocolo desse na propriedade e eu perceber que o conforto térmico está ruim, eu quero saber quais são as variáveis, os índices zootécnicos mais prejudicados. Isso é para onde a nossa pesquisa está caminhando agora, tá? Então, as ferramentas de melhora do bem-estar animal, elas estão aderidas à produtividade. Por isso que eu coloquei uma interrogação no primeiro slide. Bem-estar animal, ferramenta de maximização de produtividade? Ou bem-estar animal é a própria produtividade? É isso que a gente tem que entender agora. Eu creio que a relação é muito íntima. Então, a gente não tem condição de produção com baixo grau de bem-estar animal, tá? Ok, e como estamos aí no cenário da suinocultura em termos de bem-estar, como que a gente está caminhando? Hoje a gente já faz esses protocolos de avaliação, como eu mostrei a vocês, né? E a gente identificou e fica alguns pontos sensíveis dentro da suinocultura que a gente percebe que há uma necessidade de melhoria no sistema produtivo como um todo, nas granjas que a gente visita aí como um todo. A primeira coisa, separando por critérios aí, né? O critério de boa alimentação, o mais comum da gente ver no campo são falhas nesse critério
principalmente quando a gente fala da alimentação de matrizes em gestação, né? Sabemos muito bem que essas matrizes, a gente deve ter um controle rigoroso do score corporal dessa matriz, correndo o risco de ter problemas lá adiante, tanto problemas de aumento de distocia nos partos, caso essas matrizes estejam muito pesadas, como também um balanço energético muito negativo no começo da maternidade, e isso vai impactar num aumento do intervalo desmama-estro. E toda a cadeia fica desandada nesse caso, né? A gente vai aumentar os dias não produtivos dessa matriz, que é uma variável muito utilizada pelo mercado. Então, o critério de boa alimentação, a gente vê falhas quando a gente pensa em matriz de gestação. No critério de alojamento, o que a gente observa mais de problema? Taxa de lotação, algumas propriedades que trabalham com taxas de lotação extremamente altas, e aqui eu vou até tirar a culpa do produtor. O cara construiu a granja dele há 30 anos atrás, onde ele tinha uma média de nascidos aí entre 10 e 12 leitões, e hoje, se você pegar uma matriz DB, né, como tem a granja aqui que a gente, parceira nossa que a gente acompanha aqui, a média de nascido vivo para cada matriz DB está girando em torno de 17. Nascidos vivos, 17. Uma granja que foi construída há 10 anos atrás. Não tem mais capacidade, porque nós tivemos um avanço muito significativo no melhoramento genético e na nutrição. E isso acabou comprimindo os animais e aumentando demais a taxa de lotação. Então, a gente vê falhas aqui nessa questão. Ambientes monótonos, ou seja, você chega em baia, principalmente baia com piso completamente concretado, né? Às vezes só com as canaletas laterais e no fundo da baia para o escoamento de dejetos. Ambientes monótonos, quando a gente chega nas propriedades, você vê que não tem absolutamente nada na baia, só um bebedouro, um comedouro e 1 milhão de leitões ali dentro, disputando espaço, né? Outro problema de alojamento comum, emprego de gaiolas de gestação e maternidade. Isso aqui é uma discussão sem fim, mas tem sido um problema no bem-estar animal, né? As matrizes alojadas no sistema de baias individuais, elas ficam lá 3 meses, 3 semanas, 3 dias, né? Na sua média lá, 114, 115 dias de gestação, dentro de uma gaiola onde ela não tem capacidade de rotacionar sobre o próprio eixo. Isso configura uma fonte de estresse muito aguda, né? Então, hoje nós temos uma migração para os sistemas em baia coletiva, onde a gente tira pelo menos a gaiola de gestação. E que também não é uma Brastemp, está cheio de falha. A gente pode conversar disso também. As gaiolas de maternidade, os novos sistemas que estão sendo desenvolvidos. Inclusive, eu não sei, Léo, se você tem conversado com o professor Rony, mas é uma das coisas que ele tem feito aí, tem apostado alto, na retirada das gaiolas de maternidade em sistemas onde você tenha, inclusive, confluência dos leitões de diferentes ninhadas através de portinholas, né, como se fosse para os escamoteadores. Então, as leitegadas acabam se misturando. Mas é o sistema que ele tem trabalhado aí, está bem interessante. São resultados preliminares ainda. No quesito boa saúde, o que nós temos? Discussão sem fim. Eu tive, no final do ano passado, em São Paulo, no Simpósio Internacional de Bem-Estar Animal, e foi uma briga de foice entre zootecnistas que já foram numa fazenda e sabem as limitações que e pessoas que falam sobre bem-estar animal e ficam gritando aos 7 ventos e nunca sujaram a botina de barro. E a grande questão debatida lá era essa, práticas de mutilação. As pessoas, tem que abolir com tudo, tem que abolir com tudo. Eu não sou a favor das mutilações, mas eu sou a favor de que se apresente alternativas, né? Castração, temos alternativas seguras que a gente consegue manter índices produtivos? Sim, temos castração química, uma boa ferramenta.
No mundo, a gente já tem 80% dos rebanhos praticamente trabalhando com castração química. É um caminho. Corte de dente. Temos saída? Olha, saída completa eu desconheço. Ah, professor, então para de cortar o dente. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ir a uma maternidade e ver o conjunto de tetos de uma matriz dessas hiperprolíficas que pariu 18, 19 leitões sem o dente cortado. Hoje nós temos taxas de renovação do plantel aí entre 33% e 50%, né? Preconizado 50%. Nós fizemos um mini experimento, né? Um estudo piloto aqui dentro dessa granja que eu estou referindo a vocês, e nós não fizemos corte de dente de algumas leitegadas, e várias fêmeas nós não tivemos condição de usá-las para o segundo parto. Nós só fizemos isso porque eles têm avós lá e o custo de obtenção de matriz de reposição é mais baixo. Mas várias fêmeas descartadas no primeiro parto em decorrência desse manejo. Então, isso pode ser feito mediante uma mudança de sistema, não é simplesmente parar de cortar. Eu gostaria que fosse simples, mas não é. Então, o bem-estar animal, ele necessita um conhecimento do sistema produtivo. Não é você ficar no seu escritóriozinho falando o que pode e o que não pode. Corte de cauda, é possível? Sim, esse aqui a gente observa alguns sistemas muito interessantes que a gente consegue preservar a cauda dos animais. Qual sistema, professor? Vou mostrar para vocês, mas principalmente sistemas onde a gente tem menos ambiente monótono e que a gente consegue reduzir as taxas de lotação. Uso de antibióticos profiláticos e hormônios. Isso aqui foi muito falado no simpósio de bem-estar animal. Só para vocês terem ideia, quem estava presente lá, JBS, as maiores redes de supermercado do mundo, os maiores players do mercado estavam lá pedindo isso aqui, ó, trazendo informações do mercado consumidor e jogando na nossa cara. E o mercado diz, diminua o uso de antibióticos profiláticos. Ok. E a substituição, meu povo, temos linhas de pesquisa avançadas nisso para fazer justiça. De produtos naturais que têm sido usados com um bom rendimento, mas ainda assim somos dependentes do uso de antibióticos profiláticos como promotores de crescimento. Utilização de hormônios. Como assim, professor? Utiliza hormônio na suinocultura? Se a gente pensar que você tem uma aplicação de ocitocina para porca parir, na maioria das granjas aí que gira em torno de 40% a 70% das matrizes que estão parindo, sim, tem uso de hormônio. Isso a gente também tem que trabalhar para diminuir. Tem como? Tem. Vou falar com vocês algumas medidas que são interessantes. E relação humano-animal. Relação humano-animal, treinamento de corpo técnico, pessoal. Treinamento do pessoal para aprender a manejar os animais de forma adequada. Vou mostrar para vocês também um resultadozinho bem interessante a respeito disso aí. Então, eu quero mostrar para vocês que bem-estar animal não é conversa de bicho-grilo e está extremamente aderido com produtividade. Saída para alguns desses pontos, né? Como a gente fala aqui de boa alimentação, alimentação das matrizes de gestação, como que a gente pode trabalhar? Hoje em dia, uma possibilidade é o aumento da inclusão de fibras na dieta dessas matrizes. Comumente trabalha-se aí na ordem de 2 a 4% de fibra bruta. Nós temos trabalhos que relatam aí o uso, inclusive, de 15%, que eu já acho muito, mas de 7 a 8% de fibra bruta. Em que isso contribui, professor? A gente consegue aumentar o volume da ração sem aumentar a densidade energética. Então, essa matriz consegue ingerir um volume maior de ração sem ter sobrepeso no momento que ela for parir. Isso contribui drasticamente, porque a distensão do trato digestório dessa matriz reduz significativamente comportamentos estereotipados que esse animal pode vir a ter, tá? Aqui é um trabalhinho, eu não vou me alongar aqui nesses resultados. Ok, de outro ponto sensível que eu expliquei para vocês, taxa de lotação.
Olha só, esse trabalho de 2009, ele diz que o fator de maior importância na mortalidade de leitões da desmama à terminação é a taxa de lotação. Um trabalho muito legal feito através de modelagem estatística, tá? Obviamente que vai variar, essas taxas de lotação vão variar de acordo com o sistema, com a tipologia dos galpões, né? Mas nós temos tabelas onde a gente tem que levar em consideração na hora de planejar o sistema, né? Aqui tem, por exemplo, uma tabelinha básica aqui da Embrapa, que fala qual é a área adequada por unidade animal em metro quadrado para as matrizes em maternidade, para os leitões em fase de creche. Isso vocês podem observar que varia de acordo com o tipo de piso, por isso que eu falei que tem influência do sistema de produção ou da tipologia do galpão. Aqui também os valores adequados para a fase de recria, crescimento e terminação. Isso aqui eu costumo ver que às vezes a propriedade segue. Isso aqui que eu vejo muito errado, ó. E vocês, quando forem prestar consultoria aí fora, se atentem a esses rodapés aqui. Ninguém olha a quantidade de metro cúbico de ar por unidade animal. Quando eu chego na propriedade, eu vejo a área de piso preservada em muitas propriedades, mas eu vejo o pé direito ruim. E aí, quando a gente vê pé direito baixo e a gente calcula qual é a quantidade de metro cúbico de ar por unidade animal, a gente vê valores extremamente baixos. Isso aqui é muito preocupante. Esses valores baixos aumentam consideravelmente a ocorrência de doenças. Esses valores baixos aumentam consideravelmente o estresse térmico, dificultam demais a renovação de ar dentro do galpão, tá? Ambientes monótonos, aquele outro ponto que a gente falou. Como que pode trabalhar, professor? Tem jeito? Tem. Vejamos hoje em dia sistemas em cama sobreposta. Sou fã da cama sobreposta. Acho um sistema extremamente interessante de ser trabalhado. Claro, como qualquer outro, não é milagreiro. Tem as suas limitações. O manejo de cama tem que ser muito bem feito. A profundidade de cama tem que ser adequada. O material de cama tem que ser de fácil acesso e baixo custo. A região onde a gente instala a cama sobreposta tem que ter um clima mais adequado para isso. A tipologia do galpão também tem que ser um galpão mais aberto, porque a produção de gás pode aumentar consideravelmente. Pensando nisso, aqui está um trabalho nosso de doutorado, só para mostrar para vocês. Nós fizemos várias análises no sistema de cama, comparando com o sistema convencional em lâmina d'água. Os maiores valores de amônia, um dos principais gases que mais impactam negativamente a produção de suínos, foram encontrados dentro do sistema convencional e não na cama sobreposta. Ou seja, uma cama sobreposta bem manejada, numa instalação adequada, ela vai ter um ambiente aéreo mais adequado que o próprio sistema convencional, tá? Outra possibilidade que tem sido muito aventada, mas isso é tema para uma palestra específica, enriquecimento ambiental. Interessantíssimo. Você diminui o ósseo do animal, ele vai parar de caçar o rabinho do outro, né? Então, o enriquecimento ambiental contribui significativamente. Porém, volto a dizer a vocês, é tema de uma palestra específica. Não se faz enriquecimento ambiental pendurando correntinha, pneuzinho e achando que é isso. Para cada tipo de falha que a gente vê naquele sistema produtivo, tem um tipo de enriquecimento ambiental recomendado. Então, é uma coisa mais que deve ser mais estudada, tá? Não é simples assim. Aqui é só para mostrar para vocês, ó, o sistema de cama sobreposta. Esse sistema aqui foi feito com maravalha, esse aqui foi com casca de arroz. Os melhores resultados que nós obtivemos foi casca de arroz. Ficou muito legal. Além do que a qualidade da cama depois é muito interessante para ser utilizada também no meio agrícola. Aqui a baia convencional, piso chapado, monótono e lâmina d'água. Essa aqui pelo menos tem uma lâmina d'água, né? O indivíduo se distrai aqui. Agora, as camas a gente observou uma redução de comportamentos anormais muito significativa. Ah, professor, enquanto a desempenho zootécnico, igual, não houve diferença estatística nenhuma comparando os três sistemas. O que nós temos aqui, pessoal?
Só para finalizar para vocês, eu só queria mostrar alguns estudos que a gente tem feito aqui, tá? Com bem-estar animal. Nós estamos fazendo um estudo aqui com manejo de indução de partos, com o uso de carbetocina e ocitocina, e nós estamos tentando avaliar os efeitos prejudiciais da carbetocina e da ocitocina nos índices zootécnicos de leitegada na maternidade. Esse projeto foi concebido baseado lá naquele ponto sensível, né, que eu mostrei para vocês. Ele está em andamento, então eu não trouxe resultados para vocês. Esse aqui está para ser defendido esse mês agora. Nós estamos avaliando as orientações, a orientação de galpões de maternidade e a influência disso sobre parâmetros reprodutivos e produtivos de suínos. E eu já adianto para vocês, a gente sempre aprende aí na faculdade, né? Qual a orientação adequada de um galpão? Leste-oeste, todo mundo responde, leste-oeste. Nesse trabalho aqui, nós avaliamos mais de 1.300 partos e nós verificamos melhoras significativas nos índices zootécnicos das leitegadas em galpão norte-sul, aqui no sul de Minas, e sem prejuízo ao desempenho reprodutivo das matrizes. Pessoas estão falando que maternidade tem que ser norte-sul? Não, eu estou falando que o clima da região tem que ser estudado. Então, aqui é uma região muito fria. Nos meses mais frios aqui, do meio do ano, é 3 graus, 4 graus. Essa granja chega a fazer 0 grau. Ou seja, nós temos um incremento calórico pelo galpão ser norte-sul e isso contribui demais para as leitegadas, sem ser um estresse térmico suficiente para comprometer o índice reprodutivo das matrizes. Estou mostrando outros trabalhos aqui também, não só de suíno, tá? Só para vocês verem. Efeito da sazonalidade na composição e qualidade do leite cru. Aqui a gente trabalha também muito com bovino de leite, né? Uma região bem tradicional com bovinos leiteiros. Trabalhamos com aquele ponto sensível que eu falei com vocês, que é a relação humano-animal, então a influência do comportamento humano no bem-estar e produção de vacas leiteiras. Esse trabalho já foi concluído, está para ser publicado. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui nós temos vacas manejadas aversivamente, vacas manejadas positivamente. Em média, 1 litro de prejuízo por ordenha. Trabalhamos aqui, inclusive, com cachorro, gente. Quem falar com vocês aí, ó, zootecnista é só produção. Não, zootecnista trabalha com animal. Zootecnista trabalha com animal. E ele é útil onde tiver animal. Isso aqui é um estudo que a gente acabou de concluir, que é uma análise comportamental, fisiológica e hormonal de cão suplementado com fitoterápico. Desenvolvemos em parceria com uma empresa aqui e reduzimos drasticamente o estresse dos cães com esse fitoterápico que a gente tem trabalhado. Aqui só para vocês verem, ó, trabalhamos com fitoterápico, esse gráfico aqui ele mostra na linha azul os animais que receberam essa cápsula que a gente chama de no stress e os níveis de cortisol plasmático, a redução que vai acontecendo do dia 0 para o dia 7, para o dia 30, para o dia 90. Então, a redução é uma redução linear significativa quando a gente trabalhou com esse suplemento. Coisa de zootecnista, hein, gente? Vou pular aqui, tem várias imagens de sistema produtivo, mas só para mostrar para vocês. Feridas de escápula em bairros de gestação, pisos sem manutenção, que leva a problema de casco e até fratura de membro, sistemas diferentes, né, que a gente tem a possibilidade de ver, manejo completamente inadequado de escamoteador, né, escamoteador sem fechamento, os leitões todos aglomerados, né, aqui só para ver uma gaiola de maternidade muito legal, né, inclusive tiveram que colocar umas ripas aqui de bambu para poder delimitar o espaço das matrizes e não tinha nem o escamoteador, os leitões todos esmagados aqui, deitados do lado de fora, piso quebrado. Pisos, falhas de manutenção das propriedades, piso esburacado, principalmente ao redor dos comedouros, animal com problema de casco não consegue ficar em pé, piso ripado quebrado,
Ambiente monótono, animal com vício em comer caldo. Aqui nós não temos mais nenhum leitão com a cauda intacta. Animais com problemas crônicos de aprumo, matrizes descartadas por esses problemas. E aí eu queria perguntar para vocês, bem-estar animal é bom senso ou é ferramenta de produtividade? Para que trabalhar com bem-estar animal? É porque o mercado está exigindo? Na minha visão, não. Bem-estar animal é uma questão de bom senso, é uma questão de trabalhar com animais, né? Trabalhar com animais para deixar o animal sangrando sem capacidade de levantar porque o meu piso é ruim, deixar o animal ter uma fratura porque o meu piso está quebrado, isso não é implementar bem-estar, isso não é conversa de quem defende bem-estar, isso é bom senso. Então, falar de bem-estar animal em propriedades que preservam esse conceito, eu já estou falando em propriedades que têm altos índices zootécnicos. Ok? Isso é o mínimo do bem-estar. Agora, existe propriedades ainda, ou existe uma cobrança do mercado para que a gente suba mais ainda a régua de bem-estar. Aí é outra conversa. Aí é trabalhar com nichos de mercado. Então, hoje em dia nós temos as empresas certificadoras que conferem selos de bem-estar animal para quem quer produzir pautado em todos esses conceitos. Dá para a gente converter toda a nossa produção de suínos nesses sistemas? Não dá. Então, a grande discussão que teve, inclusive no simpósio, é que as pessoas, as ONGs, elas têm cobrado para que o bem-estar animal, que o animal tenha acesso a áreas externas com 10 metros quadrados cada um, que isso seja realidade. Alguém vai ter que pagar por isso. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter um nível mínimo de bem-estar e que tem que ter obrigatoriedade para esse nível mínimo. Agora, quem quiser trabalhar com sistemas que respeitem mais ao bem-estar, eu não defendo isso como obrigatoriedade, eu defendo isso como um nicho de mercado. Então, você vai no supermercado, você vai ter lá uma carnezinha com selo de bem-estar animal, e se você quiser pagar entre 40% e 70% a mais para consumir aquele produto, sabendo da origem do animal, perfeito, faça. Mas a gente não pode enfiar isso goela abaixo numa população que já tem extrema dificuldade de consumir proteína animal, né, como a nossa. Isso é muito complicado a gente pensar. Então, como nós estamos? Hoje em dia nós temos selos. Aqui no Brasil foi criado o primeiro selo de bem-estar brasileiro, é chamado Produtor do Bem. Ele foi criado em parceria com o pessoal da Unesp, e é uma empresa, uma consultoria, uma empresa de consultoria na área de nutrição. Eles começaram a certificar fazendas avícolas, tanto de postura quanto de corte, tá? Mas já tem agora o projeto para iniciar a suinocultura. E nós temos o Certify Humane, que é a certificação mais famosa do mundo, que está aqui no Brasil também certificando. A Certify Humane já tem certificação dentro da área de suinocultura. Como que se faz isso, professor? O produtor chama a Certify lá, a Certify vai mandar um zootecnista para lá, ou um médico veterinário, que vai aplicar esses protocolos e vai ver se a propriedade atende a nota mínima que a Certify exige, tá? Isso hoje em dia não é obrigatoriedade, é nicho de mercado, porque custa dinheiro e nós temos que ter quem pague. Uma coisa são as pesquisas de percepção. Eu adoro pesquisa de percepção. A pessoa publica lá. Vamos avaliar o perfil do consumidor. Aí pergunta para a pessoa, você pagaria entre 30% e 50% o produto com uma certificação? Aí a pessoa responde, sim, pagaria. Você pagaria mais caro pensando que o animal está sendo bem tratado? Sim, pagaria. Põe na gôndola para você ver. Então, nós temos trabalhos do mundo inteiro que mostram que as pesquisas de percepção não respondem à realidade de mercado. Quando a pessoa está ali de frente com o produto, não tem ninguém olhando para ela, e ela vê uma carne linda,
40% mais barata, ela passa a mão nessa carne. Então, gente, nós temos que entender que o mercado exige. Agora, alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Isso não vai ficar nas costas do produtor. Não pode. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Tem muita coisa para dizer, mas muito pouco tempo também. Eu entendo, fica cansativo. Estão aqui meus contatos, meu e-mail aqui institucional, meu Instagram. Quem quiser seguir, a gente posta algumas coisas lá também de bem-estar animal. E queria muito agradecer a paciência de vocês. 8h18 da noite, escutando esse Chatonildo aqui. Brigadão, viu, gente, pela oportunidade. Obrigado, Pedro, pela excelente apresentação aí, né? Um ponto de vista diferente, né, de muita gente, né? É igual você disse, muita gente vem e fala sobre bem-estar como uma questão de nicho de mercado, sempre nesse sentido, né? Lembrando que a gente tem umas outras formas de avaliar esse bem-estar, né? E outras formas de ver, de ter um ponto de vista para isso. Vamos ver aqui com relação ao pessoal aqui, o que nós tivemos de pergunta. Tivemos uma pergunta aqui do Igor: qual o tempo máximo para troca de cama, né? E se a composição dessa cama interfere no tempo de permanência, né, provavelmente. Perfeito, Igor. Excelente pergunta. Nós não temos um tempo definido por tempo, né? Por exemplo, 6 meses, não. A gente define geralmente pela quantidade de lotes. Obviamente que esses lotes, a quantidade de lotes que passa por uma cama até ela ser trocada, varia de acordo com as características do material. Ou seja, nós temos material que entram no estágio de decomposição mais rápido, né? E aí ele precisa ser substituído, e nós temos outros materiais que têm uma capacidade de resistência maior. Nós temos materiais que encharcam mais rápido, e nós temos materiais que conseguem promover o escoamento de água com a maior facilidade. Eu vou te dar uma noção geral. A gente trabalha comumente com 3 lotes, tá? Quando a gente fala de camas para crescimento e terminação. Entre cada lote, é importante a gente ter manejos também com essa cama. Então, é importante que essa cama ela seja formada leiras, né? Ela seja enleirada, coberta aí com lona, né? Parecido como se faz com a cama de frango, para que você tenha ali uma atividade microbiana mais alta de micro-organismos termofílicos, aumente a temperatura interna, para que você tenha um controle sanitário antes de abrir essa cama novamente e entrar com o próximo lote. Então, isso vai acontecer em média 3 lotes. Aqui, nessa condição que eu estou mostrando para você, a cama de casca de arroz ela é muito resistente porque ela tem muita sílica. Então, a gente consegue manter um número maior de lotes, você pode chegar até a 4 ou 5 lotes aqui. Enquanto a maravalha já é um material que entra no estágio de decomposição mais rápido e vira uma barrela se você não tirar. Tá? Então, a maravalha vai aguentar aí 2 a 3 lotes no máximo, tá certo? Varia de acordo com o material. A sua segunda pergunta, a composição da cama interfere no tempo? Sim, eu acho que eu respondi isso. Sim, interfere. E, assim, tem outras vantagens, né, Pedro? Quando a gente trabalha com cama sobreposta, questão de odor, né? Questão de instalações também, né? Que pode ser reduzido, o maior número de animais por lote. Léo, eu sou fã da cama, né? Eu acho que é um sistema muito interessante, essa parte, principalmente da instalação. São instalações muito simples, porque você não precisa e nem deve ter fechamentos laterais, né, Léo? Isso contribui significativamente. Agora, é óbvio, a cama ela exige alguns cuidados, alguns manejos que o piso convencional não exige e que você tem que se atentar para isso, né? A reposição da cama nas áreas de banheiro desses animais é fundamental, né? O suíno, por eleição, ali o fundo da baia, geralmente o lado oposto ali da região dos comedouros, vira um transtorno. Então, se você não tiver reposição por material novo, realmente fica um pouco mais complicado. E tem a grande vantagem, né? Quando a gente fala de suíno, o próprio animal revira a cama, você não tem aquele manejo, por exemplo, em compost bar, né? Quando a gente trabalha com
gado leiteiro, que você tem que ficar revolvendo cama, o suíno faz todo o trabalho por você. Então, a questão da mão de obra é muito legal por isso. Pois é, e muita gente não dá o valor a ela. É. Nós temos uma outra pergunta aqui, Pedro, da Daniela. Como a utilização do enriquecimento ambiental influencia no quinto domínio lá, né, o estado mental? Ok. Só agradecer, Cassiane, obrigado, viu? Eu que agradeço a paciência, Daniel também, muito obrigado, Juliana também. Pois bem, Daniela, como a utilização do enriquecimento ambiental influencia no quinto domínio? Se nós formos analisar o quinto domínio, ou domínio mental, né, a gente vai ver que ele é uma confluência dos domínios físicos, né? Então, quando eu falo de ambiente monótono, eu estou falando em dois domínios físicos prejudicados, ó. O domínio ambiental, de fato, o ambiente físico, e o domínio comportamental, né? Quando a gente pensa no suíno, a gente percebe que o repertório comportamental natural da espécie, ele é muito amplo e ele deixa de ser atendido a partir do momento que você tem pisos compactos, né? Então, se o animal não tem capacidade de fuçar, de explorar, um animal extremamente curioso, o que ele faz? Ele desvia essa frustração por não conseguir expressar esses comportamentos naturais, ele desvia essa frustração e a gente observa o aumento da ocorrência de estereotipias, que são comportamentos viciosos sem nenhum fim para sobrevivência ou evolutivo. No caso, ele começa a mamar o umbigo, isso provoca ferimentos, né, no companheiro de baia, morder cauda é um outro comportamento também muito observado, e comportamentos de canibalismo em estados mais graves. Então, indivíduos doentes na baia podem sofrer com canibalismo, inclusive levar o indivíduo à morte. Quando a gente trabalha com enriquecimento ambiental, a gente está falando de uma melhoria no domínio do ambiente, numa melhoria do domínio comportamental, que vai impactar na melhoria do domínio mental. Então, essa melhora do domínio mental, ela é expressada através da redução do número de comportamentos normais e da ampliação do repertório comportamental natural desse indivíduo. Ok? Beleza, Pedro. Nós temos uma outra pergunta aqui da professora Ana Fabrícia. Ela queria saber que se a falta de bem-estar em suínos pode afetar negativamente características de qualidade de carne. Professora Ana, muito obrigado pela pergunta e pelos parabéns aí. Sem dúvida, hoje uma das linhas de pesquisa mais fortes, né, que a gente tem está relacionado ao manejo pré-abate de suínos sob a ótica do bem-estar animal. Nós estamos para fazer um trabalho legal aqui com o MAPA, onde a gente está fazendo um levantamento histórico dos últimos 10 anos de abates realizados no estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro e a ocorrência de PSE. E nós estamos tentando fazer uma correlação dessas ocorrências de PSE com as etapas de manejo pré-abate. Então, a gente observa que todas as fases têm um impacto muito grande na qualidade de carne, principalmente com o aumento da PSE, mas principalmente as etapas de transporte e as etapas de espera nos abatedouros. No caso do transporte, a gente vê infrações graves em termos de bem-estar animal, quando não há o respeito no horário de transporte desses animais, né, da unidade de produção até o abatedouro, e isso é o comum, né, que a gente vê, caminhão chega a qualquer hora e sai a qualquer hora, e também o tempo de transporte. No caso do tempo de espera, lá no abatedouro, a gente verifica os maiores problemas relacionados a esse tempo que é muito dilatado, o animal já está numa dieta hídrica, isso favorece o aumento do estresse agudo com as catecolaminas, o animal fica mais agressivo, nós temos mistura de lotes, então aumenta a ocorrência de brigas e aumenta a ocorrência do que a gente chama das tecnopatias, né? Então a gente vê algumas condenações acontecendo justamente por essas falhas de bem-estar animal no manejo pré-abate. Então aumenta consideravelmente PSE
e incidência de tecnopatias. É Ainda onde... se a gente... Oi, Léo, Não, pode dizer. só ia complementar a sua frase, né? Porque o que acontece? Você trabalha o bem-estar durante toda a sua produção e você pode perder nas últimas 24, 48 horas só no transporte e no São abate. críticas, né, Léo? São críticas, bem argumentadas. E todo um trabalho vai ser jogado, né? Nós temos aqui mais uma pergunta aqui da Carol. Ela ficou um pouco confusa aqui sobre a castração química e viabilidade financeira, se vale a pena para o produtor e se essa castração tem algum impacto na qualidade do produto final, Pedro. Carol, você é minha colega Carol, né? Carol Bonfá, né? É ela mesma. Beijo, Carolzinha, quanto tempo? Obrigado pelos parabéns. Então, nós temos aí uma questão que a castração química, Carol, ela é feita através de um processo de vacinas, né, que a gente chama de vacinas, né? Ela é feita em 2 doses no leitão e ela só foi possível, esse processo ele só foi possível a partir do momento que a empresa responsável por essa tecnologia conseguiu virar a chavinha do aspecto financeiro. Então, na verdade, hoje em dia é muito viável se trabalhar assim com a castração química, né? Por N razões possíveis, quando a gente coloca na balança, não só sob o aspecto do bem-estar animal, mas sob a ótica também da mão de obra, sob a ótica das características de carcaça que a gente tem, né, dos animais obtidos através da castração química, da redução de problemas sanitários, uma vez que você não tem cortes abertos, né, no caso da castração convencional dos leitões em fase de maternidade. Então, sim, é um produto que impacta na qualidade do produto final e é muito viável economicamente. Inclusive, hoje em dia, tem muitos estudos aí, propriedades que trabalham também com aplicação, inclusive, em fêmeas, né, Léo? Para tentar ver aí a mudança da composição de carcaça das fêmeas, né, com a redução da quantidade de gordura na carcaça e o aumento da deposição de proteína. Mas, sim, é economicamente viável. Complementa, Léo. Oi? Pode complementar aí. Não, é isso mesmo. Hoje muitas granjas utilizam essa castração química, né, Pedro? Até pela facilidade, né, do manejo. É simples, né? É um manejo simples. É uma vacina, né? 2, na verdade, né? Que são 2 doses, né? 2 doses. Mas é tranquilo, tá? Nós temos uma facilidade com isso. Como nós não temos mais perguntas, eu vou te fazer a última aqui para a gente fechar, Pedro. Pensando nesse ponto de vista que você abordou aí bem hoje, né? Que eu acredito que seja um ponto de vista diferente do que a maioria já viu hoje. Se você fosse montar uma granja hoje, o que você pensaria nessa questão de desempenho, instalações e bem-estar? A gente estuda muito e não tem muita ideia formada, né, Léo? É difícil. Olha, eu vou te falar, assim, com toda sinceridade, eu acho que quando a gente vai montar uma granja hoje em dia, você tem opções, no meu modo de entender, baseada no nicho de mercado que você quer atender, tá? Então, se eu fosse hoje trabalhar para atender um abatedouro da minha cidade, por exemplo, eu trabalharia possivelmente com um sistema mais próximo do convencional, né? Se a região me permitisse, eu adotaria um sistema de cama sobreposta, porque eu teria uma economia na parte do tratamento de resíduo, além de ter um produto de qualidade para investir em lavoura. Tem que se trabalhar hoje em dia com baias coletivas, né? Gaiola individual é complicado, né? Mesmo que for permitido, o cerco está fechando, né? Quanto a isso, então vai chegar um tempo que você não vai conseguir nem negociar os seus produtos mais. Então, eu acho que essas são as principais questões.
Acho difícil hoje em dia abolir as gaiolas de maternidade. Estamos estudando para que isso seja feito, mas é difícil a gente abolir. Conseguimos abolir hoje em dia, e isso nós fizemos nessa granja aqui, logo ao nosso lado, e tivemos resultados muito bons, a redução do uso de hormônios, no caso da ocitocina e da carbetocina, em partos, através de enriquecimento ambiental, utilizando material para a matriz fazer ninho. Então, 2, 3 dias antes do parto, disponibiliza palha, essa matriz começa a nidificar, e isso aumenta a produção endógena de ocitocina, e os partos acontecem de uma maneira facilitada. Então, há algumas práticas... Oi? Estudo assim, eu acho interessante. Tem algumas práticas que eu acho que são muito viáveis, né? Agora... Pouca coisa na literatura sobre isso, né, Pedro? Pouca coisa, pouca coisa. Esse é um estudo que está em andamento ainda, mas a gente tem observado um efeito muito legal. Inclusive, a ideia é avaliar o comportamento materno dessas matrizes, porque aparentemente essas matrizes tiveram um comportamento materno mais interessante nas primeiras 48 horas. Então, nós vamos fazer um estudo para verificar isso aí também. Então, há métodos que eu acho que a gente tem condição de mexer, Léo, e outras coisas eu acho que são muito difíceis. O corte de dente eu acho que ainda é uma prática muito difícil. Tomara que esse trabalho do Rony aí dê muito certo para que essas práticas a gente consiga ter mais ferramentas para eliminar, né? Então, eu acho que é isso. A primeira coisa é definir o nicho de mercado. Quer trabalhar com produtividade para atender o mercado tradicional suinícola? As granjas elas vão ter que ser em padrões similares a um sistema convencional, né? Ou um sistema convencional. Você pode fazer arranjos com a cama sobreposta ou outro, pode fazer, é interessante, mas você não pode fugir muito disso. Agora, há um outro nicho de mercado. Tem um argentino aqui no sul de Minas, por exemplo, ele veio para cá de mudança e ele queria produzir suínos. E ele começou a produzir suínos utilizando raças brasileiras. Então, raças com índices zootécnicos extremamente, né, abaixo disso que a gente está acostumado na suinocultura convencional. Agora, são animais com um marmoreio sensacional, ele trabalha com a produção de presunto e a própria carne in natura está sendo vendida para restaurantes de grife de São Paulo. Então, tudo é uma questão de nicho. E quando você vai na propriedade dele, é completamente diferente. É uma propriedade com um sistema bem próximo do ciscal, na verdade, um ciscal, mas ainda mais incrementado do que o próprio ciscal, né? Porque o ciscal tem várias fases confinadas e ele tem área externa para todo mundo. Então, é uma fazenda que preconiza muito bem-estar animal. Os índices zootécnicos são baixos. O que isso resulta? Custo de produção. Agora, se você tem um mercado que vai pagar um preço diferenciado sobre isso, invista. Então, ele conseguiu a certificação dele, vende para restaurantes de São Paulo, muito bom preço, né, com um preço muito alto, mas ele tem um custo de produção alto e ele se prontificou a fazer esse tipo de trabalho. Isso vai variar. Você tem a opção de escolher o nicho que você for trabalhar. Um dos primeiros pontos, né, Pedro, a gente avaliar é para onde a gente vai vender o produto, né? Não adianta produzir, né, para não vender. Produzir. E hoje em dia, né, o Brasil como quarto maior produtor, né, e quarto exportador também de carne suína, quando a gente fala assim, né, de criar uma suinocultura, né, aí a gente tem essas dúvidas, né, de qual sistema adotar, como que eu vou trabalhar. Mas se a gente for pensar que a gente já é o quarto maior produtor e existem N granjas, né, a maioria das granjas trabalhando no sistema antigo, mudar esse pessoal é muito complicado. Mas a gente vê, né, igual você citou aí, tem o produtor aí do sul de Minas que ele achou um nicho onde ele provavelmente tem uma rentabilidade muito maior do que um produtor convencional. Existe também lá a linha da VPJ, né, que é uma empresa lá de São Paulo, lá, que trabalha só com o Duroc, né, chama de Angus da suinocultura, né? Então, são nichos diferenciados, né? São coisas que a gente tem que pensar, mas se
torna uma forma mais fácil de pensar quando a gente está iniciando o nosso sistema. O negócio, né? Eu acredito piamente que, assim, pelo que a gente viu lá nesse simpósio internacional, pelo que a gente tem visto, o mercado ele não tem condição de fazer uma conversão drástica para um sistema com um grau de bem-estar mais alto. O que eu acho que vai acontecer é essa etapa de consolidação dos nichos. Assim como o ovo hoje em dia está bem consolidado, né? Os nichos de sistema de produção de ovo, né? Você tem lá o free range, você tem o cage free, você tem o ovo convencional e tem espaço na gôndola para todo mundo. Eu acho que a suinocultura vai caminhar para esses nichos. Você vai ter carnes com certificações, onde você vai ter a possibilidade de escolher qual produto você vai consumir. E o produtor que vai começar vai ter a possibilidade de escolher a quem ele quer atender. Agora, o estabelecimento de um piso mínimo ou de um nível mínimo de bem-estar animal, eu já acho isso importante, né? Porque nós temos sistemas hoje que, de fato, né, são bem complicados, né? Que não tem a mínima condição. Acho inviável a conversão desses sistemas para algo, né, animais criados livres e etc., mas acho que a gente tem que ter um nível mínimo, né, bem estabelecido. E esse nível mínimo bem estabelecido é o nível que ele se paga, porque é o nível que vai conferir também a produtividade para o produtor, né? Então, esse nível mínimo de adequação eu tenho visto algumas pessoas fazendo. O receio também, Léo, que a gente vê é que a coisa muda muito, né? Então, você muda um sistema de produção para atender o mercado hoje e amanhã já não é aquilo mais, e o investimento é muito alto, né? Então, você tem que ter segurança para fazer isso, né? Às vezes o sistema nem se pagou ainda, né? E você já tem que tentar uma nova mudança. Justamente. E assim, quando a gente pensa nessa parte de bem-estar, né? Aí sempre a gente vai pensar no Siscal, né, Pedro? Que é a criação livre. Eu, sinceramente, de todas as granjas que eu conheci, né, e eu tive a oportunidade de visitar somente um Siscal até hoje, né, que é mais complicado de achar e mais complicado das pessoas deixarem você entrar, né? Sim. Mas, para mim, o Siscal não apresentava um nível de bem-estar melhor do que das outras granjas convencionais. O Siscal é um sistema que ele tem preconizado a criação em área livre de algumas fases, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um Siscal mais dentro de universidade, que foi o Siscal lá da Exalc, de Piracicaba, né? Que eles têm um Siscal lá. E a gente observava o bem-estar animal bem estabelecido para algumas fases e outras fases nem tanto, né? Eu acho que a mescla, na verdade, de alguns sistemas, ele tende a trazer resultados mais positivos, né? Você trabalhar com o Siscal, onde você tem as matrizes, desde que você tenha, né, uma questão genética também, um cuidado com o tipo de pele desses animais, né, devido à insolação. As matrizes ali no sistema ao ar livre, elas têm, de fato, uma redução considerável, né, nos comportamentos ditos não naturais. Agora, quando a gente parte para as fases de recria, é um sistema convencional normal, né? Então, quando eu digo da fusão, eu nunca vi, mas uma fusão entre a concepção de algumas coisas do Siscal com uma cama sobreposta para as outras fases, eu acho que aí pode chegar num sistema legal, assim. E a grande questão, Léo, é difícil falar de sistema porque a adequação é muito regional, né? Depende de tantos fatores, né? Então, o que funciona num lugar não necessariamente funciona no outro. Eu acho que o papel do zootecnista é saber justamente quais são as variáveis que ele tem que olhar para saber o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, né? Essa é a grande questão. Nosso trabalho, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez, Pedro, pela presença aqui no evento, né, nosso. E
continuar nosso trabalho aí em parceria, né? Que há Com muito tempo a certeza. gente trabalha junto aí, né? Então, agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que ficou até o final aqui assistindo a gente, né? E seria isso Alex, por hoje. o Alexandre aqui é o professor Alex? Pessoal, Ô, Alex, que saudade. Grande abraço para você. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade. Como eu já disse, aqui é minha casa. Fico feliz demais de estar aqui, mesmo que virtualmente com vocês, né? Rever colegas aqui. E estamos juntos sempre, né, Léo? Trabalhando juntos sempre. Se você precisar, você sabe. Um grande abraço para os alunos que estão aqui até agora também. Obrigado. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. esperar agora para uma próxima presencial, né, Pedro? Tem que ser. Vou aparecer, viu, Alex? Para a gente fazer um churrasco. Então tá bom, então, gente, obrigado todo mundo. Professor Marcela, quer encerrar? Isso, só agradecer mais uma vez. Léo, muito obrigada, viu, por ter moderado aí, pela disponibilidade. Léo com criança pequena em casa, né, gente? E ainda arrumou um tempinho pra gente à noite. Obrigada mesmo, Léo. Pedro também, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? E fica já aí o convite para uma vinda presencial aqui, para você conversar com os nossos alunos. Tenho certeza que será ótimo, como foi hoje. Excelente apresentação. Eu que não sou da área, estou igual a Carol aqui, Carol Bonfá, né? Um pouco perdida, mas assim, foi super didático. Obrigada mesmo por ter tirado esse tempinho aí pra gente. E fica à vontade também nos visitar assim que possível, né? E continuamos à disposição. Aproveitar para fazer uma propaganda da próxima terça-feira, né? O tema será a atuação do zootecnista no melhoramento de bovinos de corte, né? Uma visão de empresa, com o convidado que se chama Lucas Henrique Brito. Então, eu espero todos aqui também. Já fica convidado também, Pedro, se você tiver um tempinho para acompanhar aí toda terça-feira, às 19 horas, por esse link aí mesmo. A gente tem esse encontro marcado, então. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez, Pedro. Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Sucesso aí Eu que para agradeço, você. gente. Boa Obrigado, noite a obrigado. todos, gente. Até